pessoal. Estamos gravando aqui do Estúdio Semifusa. Esse é o segundo episódio da série Conversas sobre a Vida, no qual a gente vai estar explorando vários aspectos da vida cotidiana, da participação social, meio ambiente e muito mais. E hoje a gente está aqui com a convidada Maria Luísa Russo e com o Antônio Toninho, que é coordenador de comunicação aqui do coletivo. A Malu, ela é assistente social, moradora aqui de Ribeirão das Neves, e ela trabalha, né, entre outros trabalhos dela, um deles é com a prevenção à criminalidade. Então, Malu, se apresenta pra gente, fala um pouquinho do seu trabalho, como é que você desenvolve. Então, gente, olá, né? Espero que todo mundo esteja bem. Igual a Helena falou, meu nome é Maria Luísa, né? Aqui eu sou conhecida como Malu, mas em outros ambientes que eu frequento, eu sou conhecida como Maria Russo. Sou assistente social, sou formada, né, em serviço social, tenho uma pós aí em intervenção psicossocial, no contexto das políticas públicas, tenho uma trajetória aí mais vinculada, né, ao trabalho na segurança pública, então trabalhei aí 5 anos no sistema prisional. E agora eu trabalho, né, como analista social numa política de prevenção de Estado, né, política de prevenção social à criminalidade do Estado de Minas Gerais, num programa chamado Fica Vivo, numa unidade de prevenção à criminalidade. Uhum. E, Oh, pode não continuar, e é desculpa. isso, assim, basicamente. Ok, Toninho, você quer dar um oi aí pra gente? Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horário que você vai ver essa live aí, mas estamos aqui novamente, né? Eu sou o Antônio, formado em publicidade e atualmente coordenador de comunicação do Instituto Cultural Semifusa, né? E é um prazer tratar desses assuntos assim, inerentes principalmente à nossa cidade, né? Ribeirão das Neves, e esse assunto de violação de direitos vem muito a calhar com Ribeirão das Neves, assim. E aí vamos debater isso, vamos trocar ideia, vamos fazer um bate-papo legal a respeito disso aí. Sim, antes é importante a gente falar que existem vários tipos, né, de violação de direitos. Tem a exploração de trabalho infantil, a exploração sexual e as violências, né, doméstica contra a criança, adolescente, o idoso. Então, assim, no nosso tempo não vai dar para cobrir tudo, né, sem ser sem ser muito rápido. Então, hoje a gente vai focar em algumas coisas relacionadas à prevenção dessa violação dos direitos de uma forma mais geral, né? Uhum. E aqui focando nas vítimas de violência e exploração. Quais que são os principais obstáculos que você encontra ao tentar garantir esses direitos de proteção para essas vítimas, né? E quais seriam esses direitos também? Então, né, assim, é tudo muito amplo, assim, então acho que precisa ser contextualizado um pouquinho essa questão, né, assim, porque existe todo um sistema de garantia de direitos, né, assim, desde um sistema que garante direitos, né, na área da saúde, na área da educação, na área da prevenção, da segurança. Então, assim, todo um sistema muito completo, assim, né? Uhum. E aí, é, a gente encontra muitos obstáculos, assim, dentro das políticas públicas, né? Porque cada equipamento meio que conversa de um jeito, meio que tem os seus próprios fluxos. Então, às vezes, não tem um fluxo unificado, atrapalha um Uhum. pouco. E quando a gente, né, trata de políticas públicas, é muito complexo no sentido de que é muito defasado a muitas coisas, né? Então a gente parte aí de um ponto de que muitas áreas que a gente acredita, né, que deveria ter um investimento e tal, um investimento que eu falo financeiro mesmo, assim, Uhum. né? São meio que deixadas de lado. E aí, quando você vê, a coisa meio que já tomou uma proporção muito grande, assim. Então, Sim, eu acredito que a gente tá não que não estivesse antes, mas estamos ainda, né? ainda, né, em vários momentos que as coisas, né, essas violações de direitos, elas tendem a piorar. Porque uma violação de direito, ela nunca é só uma violação de direitos, né? Então, Uhum. assim, normalmente vem de vários momentos que o Estado errou com aquele sujeito, né? Desde a infância, desde a adolescência, às vezes até no período do pré-natal, ali com a mãe e tudo, de não ter acesso a um serviço de saúde e tal.
Então, o Estado falhou em vários momentos, assim, né? Com esse sujeito. E aí, tem essas dificuldades, né, do dia a dia, das políticas públicas, mas cada uma tem as suas especificidades mesmo, assim. Eu posso dizer muito de uma dificuldade de um fluxo mesmo para atendimento. Às vezes, aquele usuário, ele chega na porta de entrada de algum serviço e aí ele é encaminhado para vários outros serviços. E aí esse usuário, né, assim, da política pública, no caso, ele vai perpassando por vários serviços e quando vê, nenhum serviço é adequado ali para ele, no sentido de que não teve uma escuta qualificada daquela situação, daquele problema do usuário, para que ele fosse realmente direcionado para um serviço ali específico, um serviço adequado. E aí, quando você vê aquele usuário, ele já está desacreditado da política pública, porque ele já perpassou por vários outros serviços e ninguém resolveu o problema dele. Porque muitas vezes são vários problemas, né? Então, ele precisa passar por um CRAS, aí no CRAS, às vezes, precisa de uma orientação, e aí, às vezes, essa orientação é direcionada para ele ir para um outro serviço, para um PSF, aí chega no PSF, não é que... O que é o PSF? O PSF é o posto, né, Posto de saúde. Posto de saúde, no caso. Ah, sim. O postinho. É o postinho, o famoso postinho. Entendi. E aí chega com uma demanda, e aí, assim, porque é isso, os nossos usuários, né, assim, das políticas públicas, principalmente das políticas de assistência, já é um público muito vulnerável. Então, dependendo até da forma que você dá a informação para ele, essa informação ela não é compreendida. Então, assim, tem que ter todo um tato ali do profissional, aí eu já falo mais da Individualizar ponta. mais, né? Isso, eu já falo mais da ponta, do sentido de que precisa ali, né, de uma escuta qualificada para você compreender que aquele usuário, ele não está entendendo o que você está falando. Que às vezes vai ser necessário você direcionar, você desenhar até, sabe? Umas coisas muito básicas e que vão ser necessários fazer para que ele consiga minimamente compreender aonde ele tem que ir, quais documentos ele precisa levar, porque senão fica tudo muito solto. E quando a gente fala desses usuários, a gente precisa sempre levar em consideração que já são usuários que já têm outras violações de direitos ali junto. Então, assim, Na sua vivência aqui em Neves, o que você reflete, o que reflete mais para vocês no Fica Vivo? É a violência contra o idoso, contra a mulher, contra a população negra? O que você vivencia mais no dia a dia? Então, o Fica Vivo, né, ele é uma política de Estado. E aí lá a gente tem como foco jovens, né, adolescentes e jovens de 12 a 24 anos, que estão numa área, né, a gente tem uma área de abrangência, um território específico, que tem um maior índice, né, de vulnerabilidade social, maior índice de crimes, né, de homicídios dolosos, né, morte de jovens mesmo, principalmente pela questão do envolvimento à criminalidade. Então, a gente vivencia muito nesse viés, assim, dessas violações, não Fica Vivo especificamente com jovens, né, violações dos jovens, com esse viés aí do envolvimento à criminalidade. E Ribeirão das Neves, a gente estava comentando anteriormente, tá em 6º lugar, né, Toninho? Tá em 6º lugar no ranking de violência do Atlas da Violência da região metropolitana? Em 2024, em Minas Gerais, é a 6ª cidade com maior mortes entre 100 mil habitantes. Em 100 mil jovens, morre 24, a cada 100 mil habitantes morre 24 jovens, né? E 24 pessoas, na verdade, né? É um número alto de homicídios, né? Neves já esteve na 3ª posição e o ranking é isso, né? Quanto mais baixo, menos violento é. Como que é lidar com isso na ponta, assim, no dia a dia? Porque, querendo ou não, o tráfico de drogas é uma vivência cotidiana de todos nós, né? Eu moro aqui desde a década de 80 e já vivenciei isso várias vezes. Quando você é jovem, você está muito mais próximo disso, né? Você está sempre ameaçado de estar ali, né? O tráfico de drogas, ele te alicia quando você é mais jovem, né? Quando você vai ficando velho, não, mas quando você é mais novo, isso... E como que é essa vivência, assim, no dia a dia? Esse aliciamento,
Porque querendo ou não, é muito mais fácil você trabalhar na boca, na biqueira, do que trabalhar no Ceasa, por exemplo, né? Sim. Então, assim, eu acho que a gente pensando no âmbito do município, Neves, né? Nas 3 regionais de Neves tem o programa do Fica Vivo, tem a Unidade de Prevenção à Criminalidade. Uhum, Então, pensando aí, tem no Veneza, tem aqui no Rosa Neves, né? E tem no Justinópolis. Então, assim, para que seja aplicado, né, essa política de prevenção, a gente precisa fazer a gente não, né? Assim, quem criou precisa fazer uma análise ali para ver a questão do quantitativo do acesso daqueles jovens à criminalidade. Então, é muito nesse viés, assim. E aí, quando você para poder pensar que Neves, nas 3 regionais, tem o Fica Vivo, tem a unidade de prevenção, você vê o quanto que às vezes a cidade está propícia, né? Assim, principalmente para esse público de 12 a 24 anos, né? Que a gente atua diretamente com eles, porque é um público muito mais próximo, igual você falou. uhum. Porque, assim, durante os atendimentos na ponta, e você vai conversar com um jovem, com um adolescente ali, e você vê que claramente a posição dele é o financeiro, Uhum. sabe? Muitas vezes é o financeiro. Eu Aí quero um retorno. tem uma família desestruturada, né? Tipo, não Uhum. tem pai, né? Ou não tem mãe, em muitos sentidos, assim, Sim, em muitos casos, né? na maioria dos casos, assim, Sim, né, são mães que né, estão à frente ali do lar, e muitas vezes essas mães, né, elas precisam ir para trabalhar. BH para poder trabalhar, para, Uhum. né, sustentar a casa minimamente ali, mesmo com um salário, né, menor e tal, com, né, trabalho de subemprego, assim, trabalhos Sim. mais, né, precários mesmo. Então, assim, é muito fácil para esse jovem acessar esses lugares. E aí, quando a gente pensa nessa questão, né, da proximidade desses jovens, é porque é muito convidativo mesmo, né? Sim. O jovem que ele quer ter acesso a alguma coisa, algum bem material, ou até mesmo, assim, o poder ali de, né, assim, porque quando você entra para criminalidade, você minimamente adquire um poder ali junto, É. né? Porque você às vezes não era visto naquela comunidade, naquela sociedade, né? Você não tinha uma voz ali. Porque é isso, né? O adolescente e o jovem, eles já são muito anulados na própria sociedade em si, eles não Uhum. são escutados. E aí, quando ele entra, assim, muitas vezes para o tráfico, né, para essa questão desse movimento, ele se sente ali ouvido, né, empoderado. E aí. E é muito convidativo. Então, já tive vários jovens falando: olha, tia, o que eu ganho num dia seria o que eu ia trabalhar o mês inteiro para poder conseguir. Então, assim. E aí você para poder analisar realmente, porque, de fato, é muito difícil. Até mesmo para conseguir um trabalho, gente, assim, ter que muitas vezes deslocar de Neves para poder ir para BH, para poder trabalhar 8 horas no dia, mas gastar aí 3, 4 horas dependendo de locomoção. Então, assim, a gente não tem internamente, assim, algo que faça esse jovem repensar É. essas atitudes, né? A Isso é uma gente violação, é uma né? Esse... violação, porque esse trajeto que ele precisa Exato. fazer dentro de um ônibus que é caótico muitas vezes, com uma passagem altíssima, um tempo de vida gasto ali só no transporte, e fora que a maioria das vezes esse jovem ele consegue ter acesso a empregos, né, subempregos, que vai ganhar ali um salário mínimo, e olhe lá às vezes, né? Uhum. Então, é muito nesse sentido da ponta, a gente vivencia muito isso. E aí você tenta trabalhar as outras questões, né? Assim, porque por mais que seja muito, né, assim, muito complicado essa situação de você levantar cedo, ir para outro município e tal, né? Passar por tudo isso. Tem a questão também que a gente tenta trabalhar o risco que esse jovem, né, ele tá ali quando ele decide se envolver na criminalidade, o risco de vida, o risco, né, de ser preso, às vezes, ser apreendido, se for Ser menor de morto. idade, e de ser morto também, assim. Mas, para ser bem sincera, assim, e eles, na grande maioria das vezes, eles têm uma noção desse risco, mas pela impulsividade, né, da adolescência e da juventude, eles não conseguem analisar esse risco de fato.
palpável, Realmente, né? É. O adolescente, ele tem essa dificuldade de pensar consequência a longo A longo prazo. prazo, nem médio prazo, É uma às coisa fisiológica vezes. mesmo, né? Isso. E tá tudo certo. É o momento deles, né, assim, de se preparando na questão do, né, de amadurecer e tal. Mas muitas vezes a vida não vai esperar ele amadurecer para poder conseguir tomar essas decisões, né, assim, mais assertivas, que se coloquem menos risco. Então, talvez pra gente, situações que, assim, você vê claramente o risco ali, que vai dar alguma coisa, assim, que vai dar errado, pra ele não consegue ter essa noção. Ele sabe esses riscos que ele tem, mas ele não consegue pensar a médio e longo prazo a situação ali, sabe? Você comentou, né, que a rede, esse sistema, as políticas são individuais, né? Existem vários serviços e tudo mais, e vocês encaminham para um ou outro serviço ali de acordo com a necessidade do usuário, né? Isso. E assim, como que essas redes de apoio e essas parcerias entre instituições, tipo as escolas, serviços de saúde, como que eles podem fortalecer essa proteção às crianças e os adolescentes, principalmente, né? Uhum. Então, igual eu falei, cada serviço, né, cada equipamento, ele meio que funciona de um jeito. E aí, por exemplo, o fluxo do Fica Vivo é um fluxo. O fluxo da saúde já é um fluxo totalmente diferente. Então, não tem uma padronização assim. Existem algumas regionais, por exemplo, a do Veneza, que funciona muito bem a rede intersetorial, que aí no caso são todas as redes de serviço de atendimento, né, ao usuário, tanto adolescente quanto o jovem, quanto, né, outras pessoas também, a comunidade em si. Então, é fortalecida essa rede do Veneza. Mas tem outras regionais que essa rede não é fortalecida, às vezes não se comunica. Então, assim, por exemplo, no Veneza, quando a gente tem um caso porque é isso, o jovem, não só o jovem, mas o ser humano, ele é atravessado por várias questões, né? Assim, ele não é só uma coisa. Então, ele é um sujeito ali que estuda, que trabalha, ou, né, que às vezes é envolvido, ou é um sujeito ali que também demanda de outros serviços, né? Que precisa de um acompanhamento da saúde mental. Então, assim, ele é um sujeito que ele é atravessado por várias questões, e aí a gente precisa pensar em conjunto, né? Porque é isso, o Fica Vivo vai atender jovens de 12 a 24 anos no viés da prevenção à criminalidade. Ponto, né? A saúde mental vai atender outro viés no ponto da saúde mental. E aí, por mais que esse sujeito ele é atravessado, a gente tem esses serviços que são individualizados, mas que eles precisam, e o certo é que eles conversem entre si. Isso. Porque se chega para uma demanda para mim, que eu vejo ali, né, identifico que tem uma questão de saúde mental também, eu preciso encaminhar para o CAPS-I ou para o CAPS-AD, se for questão de uso abusivo de álcool e drogas. Então, assim, eu preciso minimamente ter essa sensibilidade e o conhecimento para poder fazer o encaminhamento para desse jovem, né, para essas outras redes. E aí eu acredito que cada rede tem o seu papel. Igual você falou, o que que cada uma pode fazer? Eu acho que todas, né, trabalham nessa questão da prevenção de várias coisas, né? Assim, não só pensando na questão da prevenção à criminalidade, Sim. mas todas deveriam trabalhar, pelo menos, né? Essas questões, porque é muito mais fácil você atingir uma questão social quando você trabalha na prevenção do que depois você tratar a coisa depois que já explodiu, né? O velho Assim. ditado, né? Isso. E dialoga? Então, tem determinadas regionais que sim, tem determinados serviços que sim, e às vezes dentro das próprias regionais tem serviços que dialogam e tem serviços que não dialogam. O correto seria, assim, pensando numa coisa, né, mais utópica, assim, o correto seria que todos dialogassem e que todos ali estivessem abertos, né, para fazer um trabalho multidisciplinar mesmo. Sim, e eu acho muito importante também o papel da formação continuada, né, dos Sim. trabalhadores dessas redes.
justamente por conta dessa sensibilidade que tem que ter. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, né? Sim. Então, Então, assim, pensando nessa questão, igual você falou, por exemplo, o papel da escola, a escola é importantíssima, porque várias violências, né, várias violações de direito, ela chega primeiro para a escola. Começa na escola. Começa na escola, porque a criança, o adolescente, né, tá ali frequentando todos os dias ali aquele espaço. Então é muito mais fácil aquele profissional, né, o professor ali, ele conseguir identificar mudanças de comportamento ou, né, conseguir identificar situações atípicas, né, até questão do tratamento da família e tal. Só que tem muitas vezes que até os profissionais, assim, dessas áreas, né, eles estão extremamente sobrecarregados também. Fatigado, né? Então tem um sim. outro lado É, do ponto dos profissionais Pois também, é. tem uma sabe? questão, assim, que é discutido muito hoje mesmo, é a respeito da escola ser um depósito de crianças, né? Tipo, os pais, né, a família lá depositam a criança numa escola e larga E pra lá. pronto. É Uhum. como se a escola fosse responsável pela educação total do filho, né? E uma. Pode Não pode continuar. concluir, pode falar. Você falando aí, né, do papel da escola, uma violação que eu percebo que acontece na escola, mas não apontando o dedo para os profissionais da educação, porque como a gente comentou, como você disse, né, tem muito mais por trás, a desvalorização do profissional da educação e tudo mais, Sim. é o ponto da alfabetização, né, que é um direito. E muitas vezes ele é violado. A gente chega nas escolas e vê criança de 10, 11 anos que ainda não sabe ler, né? Uhum. Porque lá atrás foi percebido um atraso, mas não teve alguém para pegar na mão, né, para guiar a Sim, criança, os pais, né, a família, os responsáveis. E vai ficando, vai passando de sim, série. Isso já é uma violação enorme, porque, né, a alfabetização é extremamente necessário. sim. Inclusive, né, eu comecei a dar aula em escola, na matéria de sociologia, e eu percebi, assim, o quanto que a escola, ela tem várias questões, sabe? Várias questões que você vê, assim, claramente que não estão funcionando. Tanto de questões estruturais, questões da desvalorização do profissional, desse profissional já estar desacreditado mesmo, assim, Uhum. da educação. Porque tem a diferença, né, da educação para a escolarização. A escola ali, ela é responsável pela escolarização, mas também pela educação, Pela né? Assim, socialização, isso, né? pela socialização daquele sujeito e tal. E aí, assim, quando você vê as coisas de dentro da escola, igual né, eu tenho uma matéria que chama Direitos e Deveres do Cidadão, e você trabalhar com adolescentes sobre isso, né? Direitos e deveres, essa semana mesmo a gente estava discutindo, por exemplo, eles têm direito à educação. Mas será que está sendo um direito à educação que está sendo efetivo, assim? Porque é, a educação que a gente tem muitas vezes já estabelecida é o copia no quadro, copia no Uhum. caderno, dá visto e depois vai ter uma prova em cima disso e pronto. Mas será que eles estão entendendo a matéria? Porque assim, eu não sei se estão vendo ali no dia a dia. Esse Não modelo sei se tá cada estão. vez mais, Mais falido, né? E mais eu acho falido o mesmo, espaço da tradicional, escola né? um lugar muito violento, assim. Eu acho, Sim. eu acho a escola um lugar muito Sua violento. experiência com a escola foi uma experiência violenta, Toninho? Foi uma experiência violenta. Foi muito violenta. Eu acho que assim, eu vivi em outra época de hoje, né? Mas eu acredito que esteja muito parecido, né? Porque é ali que você tem o primeiro contato com as gangues, né? Com as rixas, as rivalidades, né? E aí, se você é largado assim naquele espaço, é o primeiro lugar que você tem contato fora sem a sua família, né? Uhum. Sem as pessoas Sim, é que o te segundo protegem. espaço principal ali, né? É o segundo espaço principal, assim, do lugar que as pessoas não tem ninguém ali para te proteger. Né? E você com 10, 11 anos nesse espaço, você sofre muito, Uhum. né? E eu já vi várias experiências. E por isso que tem essa discussão muito longa hoje sobre o bullying, né? Que muitas crianças sofrendo bullying e aí isso volta contra eles, afeta a saúde mental também, né? Enfim, tem uma série de Sim. questões.
Isso quando a escola, ela também não é regulada pelo tráfico. Sim. Porque isso acontece muito. Às vezes a escola fica com receio de acionar, por exemplo, um conselho tutelar, porque aquela criança, aquele adolescente não está frequentando a aula, e aí isso é uma obrigação, né, da escola de Uhum. notificar o conselho, e muitas vezes eles não notificam porque estão com receio do que isso pode repercutir no território. Então já teve casos né, assim, que chegaram até a equipe e tal, que que a escola não acionou, né, o conselho por receio, né, assim, de um caso de abuso sexual, na verdade, mas a escola não acionou o conselho por receio da questão do tráfico, e aí foi lá e acionou o tráfico para resolver a situação. Então, assim, você fica, gente, tem alguma coisa que não tá certa, né? Uhum. Tem alguma coisa aí. Mas aí também a gente vê que quando chega nesses pontos, né, de escola, acionar o tráfico para resolver uma questão que deveria ser de uma questão de uma política pública, né, assim, de um direito garantido ali no ECA daquela criança, daquele adolescente, né, quando você vê que essa escola está acionando um outro um outro poder ali que não é do Estado, você vê, o Estado errou. Uhum. Errou porque errou em várias instâncias, né? Errou ao ponto de deixar aquela comunidade ser controlada pelo tráfico. Então, errou na segurança, errou né, assim, no respaldo que ele dá para aquela escola para acionar o conselho e os profissionais se sentirem seguros, então eles erraram nisso também. Eu falo quando é Estado, é tipo Estado, né? O poder público. O poder público errou Uhum. em várias instâncias. E errou com aquela criança e aquele adolescente que muitas das vezes continua vivenciando aquelas violências, aquelas violações, porque as pessoas que deveriam ser responsáveis por ela, né? Porque é isso, é a família, a comunidade, a sociedade, então Estado. e o Estado. Então, assim, se todos estão falhando com aquela criança por outros receios, né? Assim, igual nesse caso, o receio de acionar o conselho por causa de uma questão, né, do tráfico, mas a criança ela vai continuar sofrendo um abuso sexual. Então, e aí? Né, assim, onde que tá o papel da comunidade como um todo, da família, da sociedade e do Estado nessa situação? Então, a gente tá falhando também com essa criança, sabe? E os casos de abuso, geralmente, né, existe uma pesquisa que fala que esses casos de abuso geralmente vêm de pessoas próximas, né? Sim, inclusive eu fiz uma publicação de um artigo no CBAS, que é um encontro nacional de assistentes sociais, e aí eu fui lá em Brasília para poder apresentar e tal, e assim, na pesquisa era isso, assim, a maioria dos casos, né, de abuso e de exploração sexual, eles estão, né, de pessoas muito próximas à família. Sim. Quando não é a própria família, é pessoas, né, vizinhos, ou conhecidos da família, que frequentam a casa e tal. E Geralmente ela consegue ter acesso fácil à criança, por isso que ela consegue fazer É. esse abuso, né? Pode, sim. pode falar. E aí eu queria até pontuar, assim, porque na questão, assim, muitas das vezes, né, o tráfico em si, muitas das vezes, quem acessa mais ele é o público masculino. Muitas vezes as meninas elas entram com outro papel no tráfico, apesar de que isso tem mudado um pouco ao longo dos anos, mas muito assim, tem a questão do abuso sexual. E tem a questão da exploração sexual, que a exploração sexual é quando tem uma troca de alguma coisa, né, por aquele ato sexual ou por Sim. aquela imagem, né, aquele nude, alguma coisa assim. E aí, muitas das vezes, essas meninas, né, assim, vão pensar em locais mais vulneráveis, né, assim, elas acabam, né, trocando o corpo e trocando essas questões, esses abusos e tal, por alguma coisa. Igual a gente falou do acesso né, assim, a bens materiais, o quanto que Uhum. isso é importante também, assim, a gente vê do outro lado as meninas muito nessa troca. Então, assim. É muito comum a menina, a jovem, que namora um cara, né, mais envolvido,
ela é mais bem vista. É questão do poder também, poder. tanto quanto para os homens, só que Isso. né, na escala, É uma na outra, esfera isso, feminina. feminina. Isso, aí tem essa diferença, assim. Uhum. Por exemplo, o abuso, ele não tem nada em troca e tal, mas a exploração já entra nesse viés da Eu troca. não sabia dessa diferenciação, assim, nunca tinha parado Isso. para pensar. E aí muitas vezes é a troca por questões financeiras, porque você não tem acesso. E aí Entendi. você troca, né, ali até descobrir, aí ver, né, a situação como tá, a coisa às vezes já tá ali há um tempão acontecendo. Isso quando às vezes não é induzido pela família também. Porque acontece, às vezes a família toda tá numa vulnerabilidade social, que aí, sei lá, aparece um cara mais velho, né, dando dinheiro ali pra trocar, uma menina nova, jovem, né, ali. E aí a família tá tudo certo pra família, desde que tenha esse retorno financeiro ali, sabe? Uhum. Como que é essa relação da polícia com a comunidade, assim? Eu percebo, né, distante, não como analista, né, e vivenciando isso no dia a dia igual você, esse braço do Estado, ele parece ter um distanciamento da população comum, digamos assim. Como que você vê isso? Então, falar da polícia sempre é um assunto muito delicado, né? Assim, porque a gente vê muito no dia a dia e vê muito assim também no noticiário, né? Na comunidade mesmo, e vê no próprio município como a polícia muitas vezes ela trata não só o jovem, o adolescente ali, mas como ela trata mesmo, né? A população, assim, de uma parte, né? Assim, da população. Principalmente se for uma população preta, né? Assim, então a gente sabe muito bem como que isso funciona. Mas assim, no dia a dia do trabalho, a gente vê muitas coisas, né? Assim, e provavelmente são coisas que a maioria das pessoas, a maioria sim, pessoas que compreendem um pouco essa questão da atuação da polícia, né? Assim, porque é isso, é uma polícia muito ela oprime muito, né? Assim, então é uma polícia muito opressora, é uma polícia que muitas vezes faz as coisas, né? Assim, e pergunta depois. Uma polícia que tenta. Eu acho que é uma polícia que ela é um resultado muito também de outras questões históricas, sabe? Sim. Que a gente já teve, assim, no país e tal. E principalmente, né, depois dessa questão do Bolsonaro em si. Então, eu acho que a polícia ela tomou uma força muito grande, sabe? Legitimou muitas ações, né? Sim, legitimou. Então, muitas vezes, essa questão, né, que foi autorizado a matar. Então, assim, e isso é comum no dia a dia, assim, é com muita tristeza, né, Uhum, que a gente fala isso, mas isso acontece muito, assim. uhum, Muitos casos que a gente vê no município, assim, e eu tô falando para além do meu trabalho, assim, que a gente vê no município, né, muitos casos de morte, foi uma morte que ocorreu por causa de alguma intervenção policial. E aí é isso, às vezes é uma intervenção policial que não teve nenhuma investigação para ser verificado o que de fato ocorreu nessa intervenção que foi necessário né, o uso ali da força extrema, né? Porque, assim, a arma é uma força extrema. Então, eu acho que a polícia em si, ela não é muito preparada, sabe? E Então, pouco e fiscalizada também, eu pouco acho. fiscalizado. Então, eles se sentem muito acima da lei. E aí, a gente teve um governo que meio que. Meio não, né? Um governo que autorizou esse tipo de comportamento. Então, e isso é algo que, assim. Que a Neves, né, por ser uma cidade, né, que a grande da sua maioria é uma população preta, então ela sofre muito com isso. Então, uhum, e aí você vê a atuação da polícia em bairros, né, mais nobres, por exemplo, você vê que a sim, atuação é totalmente diferente. E uhum, é isso, muitas vezes a polícia ela aborda um jovem só pelo jeito que ele tá vestindo, uhum, né? Não tem nada ali, mas é pelo fato daquele jovem ser preto e vestir do jeito que ele Sim. se veste, né? Que os jovens falam muito, tipo, o jeito de cria de se vestir. E aí, isso ali pra eles já é um motivo pra eles abordarem de uma forma violenta, Sim, é, sabe?
Não pode falar. Aí, assim, acho que isso desacredita, né, a população, essas repetidas violências, né, da polícia, e acaba que é muito difícil associar a polícia à segurança, né? Acho que depende muito da sua Sim. bolha. Eu fui, no começo do ano, na Marcha da Maconha em BH. E Uhum. lá eles estavam distribuindo um panfletinho, assim, que você abria, e era tipo um guia caso você seja abordado, caso você seja parado, tem uma batida e tal, com o que você deve fazer, o que você não deve fazer, alguns direitos seus, né? Eles colocaram alguns direitos, algumas leis e tudo mais. E eu tava com meu namorado no dia, eu falei assim, ó, olha que legal, né? Interessante, a gente tá na marcha e tal, pode acontecer alguma coisa, assim, exercendo Uhum. o direito de manifestação, só que nas ruas, nos arredores, né? Correndo o risco de ser parados, né? Sim. Não nós especificamente, mas todo mundo que tá lá. E aí tinha esse guia, e ele olhou pra mim já assim, pô, não é assim que funciona. Você acha mesmo? Você acha mesmo que se você, Sim. tudo bem, né? Eu, a mulher branca e tudo mais, eu vou parar a abordagem e falar assim, não, meu direito aqui pode até ser. Tanto é, isso nunca nem aconteceu, né? É. Mas se for uma pessoa negra, principalmente um homem periférico, não adianta, né? Isso vai Não. ser mais motivo ainda pra tomar porrada. Então é difícil. Na verdade, gente, assim, igual você falou, né, Helena? É uma bolha. Porque, assim, Exato. vai um dos nossos jovens, a polícia vai abordar ele, e o jovem fala assim, aqui é meu direito, não sei o quê. Nossa senhora, esse menino, ele vai É, apanhar tanto, que, numa assim, quebrada, né? ele vai parar de falar, de tanto que ele vai apanhar. Então, assim, não é uma realidade da nossa comunidade, assim, É. não é. Tanto que, assim, eu sempre tomei muito baculejo a vida toda, sabe? Até uma coisa, eu tava até conversando com o Rodolfo, né, que é o outro integrante do coletivo, e a gente brinca, né, que a gente tomava muito baculejo e a gente começa a criar estratégias para não tomar baculejo mais, assim, quando Uhum. a gente é adolescente, né? E eu lembro de casos muito extremos mesmo, assim, de eu ser agredido, né, de ser tratado com muita agressão Isso em que mesmo. bairro? No Colonial. No Eu fui Colonial. criado no Colonial, acho que moro no Colonial desde 98, Uhum. 97, 98. Então, eu vivi no Colonial e sempre que eu tava de madrugada indo, né, a gente nunca teve medo de sair, né, à noite e tal. A gente corria Uhum. esses riscos, mesmo podendo morrer pelo tráfico, né, por guerra, ou morrendo pela polícia, né, Sim. correndo risco de ser preso. Então, em vários momentos a gente tomou baculejo, assim, que foi extremamente agressivo com a gente. E na madrugada, num bairro colonial, às 3 horas da manhã, ninguém é de ninguém, cara. Você não vê É. nada, né? Então, é um risco que você corre e eu acho que a juventude ainda corre, né? E com o Sim. tempo a gente vai criando estratégias. Eu conheço um amigo meu que ele tomou tanto baculejo e ele andava muito com as camisas do Facção Central. Ele era apaixonado com Facção Central. E ele andava muito com a camisa do Facção Central. Eu nunca fui de andar com camisa quando eu era adolescente. Depois de mais velho que eu comecei a Com andar com camisa camisa de de banda. banda. É, tanto que hoje eu tenho camisa do Racionais. Eu me sinto à vontade de andar com a camisa do Racionais, porque Uhum. eu sou velho, né? É, e tem a ver com o seu status mesmo na sociedade, né? Tipo Assim, assim. não, e aí eu aparento um velho mesmo. Eu não sou um jovem mais, né? Eu não Uhum. tenho cabelo pintado, essas coisas. Mas quando você é jovem, você tem uma camisa do Facção Central, você é Marcado. marcado ali naquele momento. Sim. Na nossa época não era camisa de time, hoje é muito camisa de Camisa time, de né? time, né? Cabelo pintado, né? Descolorido. Sim. Camisa de time, na minha época era camisa do Facção Central, do Racionais. Aí eu lembro que um amigo meu, ele pegou essas camisas, nesse baculejo violento que a gente tomou, ele pegou essas camisas, jogou num canto e botou fogo em tudo. Ele falou assim, eu não Ai, quero nunca Nossa. mais. Mas sempre foi uma pessoa muito legal, sempre trabalhou, correu atrás e sempre sofria baculejos assim violentos, né? E depois desse último baculejo, ele resolveu queimar todas as camisas de banda. E eles fazem muitas estratégias, assim, Sim. muitas. Teve uma vez que eu tava conversando com um jovem. E aí, ele falou comigo assim, não, tia, eu vou, né, te ajudar na divulgação das oficinas e tal, eu só vou guardar minha correntinha aqui, e colocou a correntinha pra dentro da blusa,
porque, né, senão a polícia vai achar até que eu tô fazendo alguma coisa com você, né, assim, porque é isso, né, gente, assim, eu branca desse jeito, numa comunidade, e aí um jovem preto do meu lado, é isso, a polícia passa e de fato acha que ele tá fazendo alguma coisa Que comigo. absurdo. Aí ele foi, guardou a correntinha. Aí na hora que ele falou isso, aí eu falei, mas por que que você tá guardando a correntinha? Né, assim, eu fiquei meio assim, tô assim, uai, não entendi, né? Aí ele falou assim, não, é porque a polícia vê a correntinha brilhando de longe, e aí ela já associa já, que, né, aquelas correntinhas Olha mais só. grossas e São tal, grossonas. sabe? Coisas que só a vivência traz É, mesmo. e eu É. nesse dia, gente, eu falei assim, eu nunca na minha vida pensei em guardar, porque é isso, né, o privilégio de mulher branca, nunca pensei em guardar uma correntinha pra não levar um baculejo ali da polícia, sabe? É uma coisa que nem passa na cabeça. Então, assim, e eles acham várias estratégias. Tem jovens que não saem com celular. Porque senão a polícia pega e manda desbloquear, pôr o dedinho lá, desbloquear pra ele ver com quem ele conversou, as Sim. fotos que ele tem no celular. A carteira de trabalho, né? Eu já vi gente falando Jovens, pra andar com a pra andar com a carteira. carteira de trabalho, Quando que um mostrar de que é nós, assim, trabalhador. quando que eu e você pensaríamos nisso? Nunca, não acontece. E aí você vê assim, né? Poxa, tem o direito ali do ir e vir, mas até certo ponto. Tem jovens ali, até jovens que não são envolvidos. Eles não têm o direito de ir e vir a partir de determinado horário. Isso não acontece, não existe. Ou então, se ele for, ele corre o risco, igual vocês corriam, de tomar um baculejo ali. E às vezes é isso, né? Outro dia tinha jovem comentando que só pelo fato, assim, eles foram jogar bola, eles estavam sem documento, sem nada, e aí, né, eles saíram de um território e foram pra outro, e aí encontrou a polícia no meio do caminho, e eles foram andando. Só o fato deles terem ido andando pra outro território, a polícia achou que eles estavam indo fazer alguma coisa de errado, e eles Sim. estavam indo pra jogar bola. E aí, eles apanharam por causa disso. Então, aí você pensa, né, assim, a visão da polícia para esses jovens é uma visão muitas vezes que ela já é condicionada, sabe? Sim. No próprio treinamento mesmo, assim, da polícia, eles são condicionados né, ver o perfil, porque é isso, né? Assim, quanto mais preto, mais alvo da polícia. E é uma realidade, assim, que É a o gente Pantone, né? vivencia. É. A cartela de Pantone com a Isso. cor lá. E acontece muito esses casos, assim, essa coisa de sair andando, já aconteceu comigo, assim, de eu estar numa rodinha, eu saí andando, aí a polícia veio e me enquadrou. Sabe por que você saiu andando? Eu falei, eu tô indo embora. Só tô andando, Só não tô andando. posso andar? E é engraçado porque, assim, todo mundo sabe onde que tá a boca, a biqueira, o tráfico. Sim, Inclusive a polícia. sim. Todo mundo sabe, né? Sim, todo mundo sabe. E é E- isso, gente. Eu acho que é uma coisa muito explícita, até pra gente que não trabalha nessa Sim. área, que o quanto que também a polícia é envolvida, assim, porque, Uhum. de fato, o tráfico em si, ele jamais teria a força que tem se não fosse com a colaboração, assim, Com a corrupção. com a corrupção, isso. Que a corrupção vem de cima, né? Sim, Vem. os filmes brasileiros não mentem, né? Não É, mentem. Mentem algumas coisas, mas assim, nesse caso. dá uma aumentadinha, É, pequenininha pra dar um clímax, Tem né? uma série, gente, que ela é maravilhosa e ela trata muito isso, que chama Irmandade. Ah, sim, Essas- com o seu Jorge, né? Isso, essa série é maravilhosa e é exatamente o que acontece, assim, eu falo tanto no âmbito, né, do que eu trabalhei no sistema prisional, tanto no âmbito do sistema prisional, assim, que de fato é aquilo ali que acontece no dia a dia, quanto também fora, sabe? Você Como trabalhou funciona. no sistema prisional aqui de Neves? Isso, aqui em Neves. E o que você acha dos presídios aqui pra Neves, assim? Porque tem essa relação de ódio e amor, né? Tem muita gente que trabalha, né? E Sim. depende mesmo, economicamente, né? Uhum. Vamos falar de Brumadinho, da Vale para Brumadinho. Uhum. Tem uma Não é um relação. pequeno detalhe de Neves, né? Sim. Pelo contrário. Sim, e tem várias cadeias há muitos anos, né? Vários presídios há muitos anos. Muita gente que trabalha lá, que tira seu sustento, né? Para a família mesmo. Muita gente que fez carreira nisso, né? Uhum. E é um salário razoável, assim, né? Um salário bom.
E tem a questão da população carcerária, Uhum. que é uma população que vem aqui para dormir, digamos assim, também, né? Para viver aqui um tempo, né? Sim, É, e muito dos crimes que acontecem aqui, acaba que essa população é que sofre isso, né? Por exemplo, acontece vez ou outra de uma pessoa de um apenado tá indo trabalhar e ser morto na porta da cadeia, né? Por uma dívida do sim. passado e tal. Como que você vê essa relação de Neves com os presídios e o que que você acha, assim? Então, na minha pós-graduação, eu até estudei sobre isso, assim, né? Minha pesquisa foi direcionada a isso, assim, sobre as penitenciárias aqui em Neves, voltando mais para a PPP, que é a penitenciária público-privada, né? Assim, que é Uhum, o primeiro modelo, assim, do Brasil, né? Nessa questão dessa parceria do público e privado. Então, eu fiz essa análise desse contrato com o Estado, de como que funcionaria isso e tal. É, mas assim, e vi também, né, analisando a história da cidade, vi que a cidade ela foi construída ali aos redores mesmo, né, dessas penitenciárias, principalmente da PAN, que eu acho que foi a primeira sim, foi a de primeira. Minas, né, se eu não me engano. A PAN ela veio também como uma revolução na época, né? Na década Uhum, de 30 e 40, ela foi finalizada na década de 40. Ela veio como uma revolução, como a primeira cadeia onde o preso trabalhava e pagava sua pena. sim, E aí, quando ele vem para cá, ele se estabelece em Neves. Na verdade, Neves ela cresce muito, a explosão demográfica de Neves acontece com o barateamento dos lotes, né? uhum, E aí vem muita gente, né? Minha família, a família de muita gente veio para cá por causa desse barateamento dos lotes. Mas as cadeias, o projeto do Estado com Neves sempre foi de colocar cadeia aqui. sim. Sempre foi de transformar aqui num lugar de cadeia. Eu fico sempre me perguntando, assim, se é bom ou se é ruim, sabe? Eu também eu não sei uma resposta, assim. Eu sei que essa questão traz muitos pontos negativos para a cidade, Sim, porque é uma imagem, cidade, né? isso é uma cidade Já vista estigmatizada. como uma cidade, né, que só tem penitenciária, que só tem isso, que só tem criminoso, muito com esses estigmas, esses preconceitos, e que fazem com que as pessoas às vezes deixem de conhecer de fato a cidade e todas, né, as potências da cidade, né, assim. Uhum, Eu falo que eu conheci Neves porque eu vim trabalhar nessa penitenciária e me apaixonei pela cidade. uhum. Porque é isso, eu vim muito para além da penitenciária, sabe? Mas eu não consigo, assim, dizer né, o que que eu acho sobre isso, assim, de Uhum, ter um posicionamento. Ah, é bom, é ruim, porque eu acho que vai ter as duas coisas, assim, sim. pra ser bem sincera. Eu acho que a gente, às vezes, trabalhar essas potencialidades, né, para tentar transformar numa cidade mais forte, né, e, às vezes, receber uma reparação de contrapartida do Estado mesmo, né, Sim, pois porque o é. Estado não nos dá nenhuma contrapartida por receber os presídios, né, Isso. E é enfim, isso, né, assim, e é uma cidade que ela foi taxada com isso. sim, Ela foi taxada assim, as comunidades ao redor, né? Assim, as outras regiões metropolitanas, elas enxergam Neves como, né, um depósito de presos, que é assim. É, e é isso, esquece toda uma questão, né, que tem da cidade, né, toda uma apaga, potência mesmo que apaga todo o tem. resto, né, Aí acaba que atrasa, né, o desenvolvimento da cidade, porque Sim. o desenvolver da cidade está muito atrelado ao sentimento que as pessoas da cidade têm pela cidade, né? Sim, e aí acaba que as pessoas que são daqui, elas só têm um anseio de sair daqui sim, É, por causa desse estigma, né? Então é difícil vir alguém de fora para criar raiz aqui. E quem é realmente. daqui normalmente quer sair pra, né? Porque assim, não quer ser a Ribeirão das Trevas, não quer ser taxado como aquela pessoa que mora em Ribeirão das Trevas. E a Uhum. mídia, ela fez com que a cidade fosse vista somente como isso, assim. Só com as uhum, notícias Só com as notícias ruins. ruins, sensacionalistas, que essas coisas, né? Que Total. matou, não sei o que, na frente do presídio, não sei o que. E isso, assim, e não falam sobre as outras coisas, né? é. 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 Mas vamos falar sobre as outras coisas? Quais Vamos. que foram,
assim, os casos de sucesso, de desenvolvimento, assim, né, da sua carreira, no seu trabalho, com Fica Vivo ou não, em geral. Esses casos, assim, que te deixaram orgulhosa, que te deixaram feliz de fazer seu trabalho. Então, são vários, assim, Conta pra né? gente, então. Eu falo que, assim, às vezes o assistente social, não só o assistente social, mas as pessoas que trabalham nessas áreas sociais, né, e que trabalham eh, com esse público mais vulnerável, né, as pequenas coisas são umas grandes conquistas, sabe? Tipo, eu vejo que, às vezes, se um jovem, ele diminui o uso da cocaína, pra mim já é tipo, nossa, consegui, tipo, nó, a intervenção, sabe? Então, e que normalmente para as outras pessoas é tipo, não, mas ele continua usando É. cocaína. Mas e aí? Reduziu o uso da cocaína. Isso para Aham. mim é uma conquista, sabe? Então, assim, quando a gente tá nessas áreas, a gente valoriza muito essas pequenas conquistas, mas também tem outras conquistas, assim. Já tive um jovem que eu acompanho ele há anos e que ele, inclusive, assim, ele chegou pra gente, assim, muito desorganizado, assim, muito, sem um rumo, assim, sem saber o que ele queria fazer. É, Quantos anos ele tinha? ele tinha, na época, acho que era 19. Hum, E aí, ele tem outras questões, né, da área da saúde mental e tal. Então, assim, ele não dava conta de sentar numa mesa e conversar com a gente o que ele queria falar. Ele ia lá, ele levava um vídeo pra gente gravado e falava: Olha, eu tô me sentindo dessa forma, toma, veja. nossa, E aí a gente viu o vídeo e aí ele trazia várias coisas e tal. E a gente conseguiu fazer encaminhamentos muito assertivos, né, assim, para saúde mental. E ele começou a fazer um acompanhamento, tomar a medicação que ele precisava. Ele vê até hoje, né, assim, na equipe, um ponto de apoio. Então, assim, sempre quando ele desestabilizava, ele procurava equipe. Mas sempre também quando ele tem alguma conquista, ele procura equipe para poder contar. legal. E aí a última notícia, né, que a gente teve, assim, foi que ele começou a trabalhar no supermercado. É, e a gente conseguiu, né, até a questão do um laudo, PCD e tal, porque ele se encaixava. E aí ele começou a trabalhar lá e ficou mega feliz, Que porque era o que ele legal. que estava procurando e tal, a questão, né, da renda familiar, ele precisava ajudar dentro da casa, mas ele não estava dando conta. E aí a gente conseguiu, né, fazer com que ele tivesse acesso a esses outros serviços de atendimento da saúde mental, porque é isso. A gente sozinho não salva É. ninguém. A gente Aham. precisa né, desses compartilhamentos com as Sim. outras redes, porque ele foi para a saúde mental, teve acompanhamento dele e tudo certinho, se estabilizou ali e tal, e conseguiu se organizar, conseguiu trabalho e agora a coisa tá fluindo. Uhum. Então, assim, isso pra gente é uma conquista, sabe? Tem um outro também que ele participava de uma oficina nossa de corte de cabelo. E aí, há pouco tempo agora, né, o oficineiro trouxe pra gente que ele conseguiu comprar um carro, porque ele abriu uma barbearia, né, começou a trabalhar na barbearia e tudo, aprendeu o corte na oficina, abriu a barbearia, e aí, né, com a renda da barbearia, conseguiu comprar um carro, assim. Que E é massa. um carrão, tá? Que legal. E como é que funcionam essas oficinas? São parcerias? Não, as oficinas são ofertadas pelo próprio programa. Já tá no Isso, programa. E que dentro do tipo de oficinas que programa. tem lá? Tem oficinas de esporte, assim, o que predomina é o esporte, principalmente Uhum. é o futebol. Futebol é forte, né, O futebol nesses é muito lugares. forte. Uhum. E a gente consegue acessar muito os meninos, principalmente os meninos envolvidos com o futebol. Tem oficina de cultura, de arte, né? Então tem oficina de Então não grafite. necessariamente profissionalizante, né? Não, e tem algumas agora, assim, profissionalizantes, porque a gente foi vendo que era uma demanda da juventude, assim, Uhum. que essa juventude, ela não estava querendo acessar essas outras modalidades, que ela De queria lazer e cultura. algo profissionalizante, que ela futuramente conseguisse ter um retorno financeiro. Mas isso muda muito de território para território, assim.
Tem territórios que se adequam melhor a uma oficina de esporte, outras que é só oficina de profissionalizante, outras que é mesclado, oficina de arte. Vai da necessidade da Isso, região. do Né? local. E aí a gente percebe que quanto mais vulnerável, mais propícia a uma oficina profissionalizante o pessoal busca, sabe? Sim, sim, sim. Porque todo mundo quer emprego, né? Sim, Eu acho que eu sempre brinco assim, o pobre aperreado é o pobre sem emprego, né? Sem renda, sim. sem uma vida ativa, né? Quem não nasceu herdeiro tem que correr atrás, não tem jeito, né? E se você não tá a fim de morrer cedo, né? Morrer novo, você tem que batalhar para chegar para fazer uma renda, né? Nem que seja na barbearia. É, como que você vê essa coisa do empreendedorismo, assim, para os jovens, né? Eu percebo, assim, por exemplo, no meu bairro, que é um bairro de periferia, tem muita barbearia. Muita Ah, barbearia. no meu Sim. também. No meu Muita quarteirão barbearia. deve ter umas 4 barbearias, É, gente. é barbearia, é um lugar Lava de Jato. fazer Unha. manutenção de unha. Manicure, É isso. pedicure, né? Sim. Tem Sim. muito isso, assim. Tem até uma que eu brinco, é uma amiga minha que eu brinco, ela atende em casa, assim. Eu falei, ó, que da hora, né? Às vezes ela viu uma necessidade de mercado e Aham. tá atendendo em casa, assim. Uhum. Como que você vê isso, o empreendedorismo para os jovens, assim? Então, eu acho, assim, aí vai uma coisa muito de eu, Achismo mesmo. Maria, tá? Ah, Nem é eu, Maria profissional, assim, só. uhum, Mas como eu, Maria, assim. Eu acho que os jovens que estão vindo, né, os adolescentes e tal, eles não. Assim, uma grande maioria não quer um acesso a. Não é que não quer um acesso à faculdade, mas eles estão focados num meio de ganhar dinheiro de uma forma mais rápida. sim. E aí eu acho que eles perceberam que talvez a geração anterior fez faculdade Sim, e perdeu tempo, né? perdeu. É, perdeu tempo, assim, É, mas que não alcançou o patamar financeiro, que, né, o que a gente achou que a gente iria alcançar. sim. E eles, olha, né, talvez com o Mudar a rota. empreendedorismo ali, mudar a rota, tentar essas possibilidades. E eu acho também que entra muito uma outra questão do quanto que isso foi colocado mesmo, assim, né? Uhum. Que se você trabalhar muito, você vai conseguir, se você abre seu próprio negócio, né? O negócio da meritocracia, É uma né? cultura da meritocracia, É, sabe? Muito nesse viés, assim, de que se você for seu próprio patrão, você vai. neoliberal total. É, total. E né, você vai conseguir, porque é isso, não vai ter ninguém ali por trás, você vai trabalhar pra você. Então, eu acho que pode ser muito isso, juntar as duas coisas ali, sabe? Uhum. E é isso, assim. E pra você, assim, o que que te fez escolher a sua profissão? Nossa. Contextual. Então, que assim, né? Eu falo que o serviço social, ele atende essas camadas mais vulneráveis, né? Assim, da população. Uhum. Então, dificilmente você vai ver alguém que tem uma condição financeira boa, acessando um assistente social. Acontece, mas é muito raro os casos, assim. Que quando essa pessoa, né, assim, que tem uma condição financeira melhor, ela precisa de uma orientação de alguma coisa, ela procura um advogado e paga por esse atendimento e Uhum. pronto, assim. Então, eu falo assim que a minha trajetória com o serviço social foi uma trajetória muito ligada a violações de direitos, assim, desde a infância, a adolescência, e aí foi repercutindo, e aí eu me achei no serviço social. Muito no viés assim, o que eu vivenciei poderia ter sido evitado se tivesse tido uma intervenção de um assistente social na minha vida, na minha Sim. Então infância. nunca houve. Nunca houve. Entendi. Até tive uma assistente social, mas era uma assistente social. Eu morava no interior, assim, e era uma assistente social que ela ia só pra dar a cesta básica. Bem o padrão de assistente social. Assistencialismo, né? É, bem esse padrão do estigma mesmo da profissão. Então, ela ia na minha casa. E aí ia para fornecer a cesta básica. Uhum. E aí, assim, quando eu fui crescendo, tanto que o serviço social sempre foi minha primeira opção de curso, assim. Eu já saí do ensino médio, já fui fazer o serviço Que social, massa. porque eu já tinha certeza do que eu queria, assim.
E até hoje, assim, eu falo que é uma das poucas certezas que eu tenho, apesar de ter tido há um pouquinho de tempo aí, uns meses atrás, uma crise aí de pensar outras profissões e tal, mas eu falo que o serviço social é uma das poucas certezas que eu tenho na vida. Porque é uma profissão que eu acredito muito, apesar de que há várias questões por trás de desvalorização profissional, desvalorização financeira, um adoecimento mental mesmo, porque Sim, é imagino. muito pesado, assim, os casos. É isso, ninguém procura assistente social quando tá tudo certo. É. Chega só as coisas bombásticas, né, assim, sempre chega só o caos pra gente. Sim, e aí é muito importante também que a pessoa que tem trabalho de cuidar, né? Qualquer trabalho de Sim. cuidado, que assistente social é um trabalho de cuidado, seja cuidado também, né? Uhum, Tenha acesso mesmo primeiramente, à informação de que é uhum, necessário se cuidar psicologicamente e, sim, segundamente, ao acompanhamento, né? com Não certeza. necessariamente uma terapia, mas qualquer coisa, assim, que te faça ter tempo pra você, pensar em você, desligar um pouquinho a cabeça. Você tem isso ultimamente, assim? Olha, ultimamente não. Antes eu até tinha ali uma questão mais ligada, né, assim, a ir pra academia, apesar de não gostar muito, mas ia, e aí me fazia bem pro meu corpo. Mas assim, eu entrei numa rotina meio que muito intensa, né, no último mês aí. Então eu não consegui, assim, nesse momento agora, atual, Ah, sim, sim. achar alguma coisa que eu conseguisse adequar à rotina insana que eu tô vivendo. Uhum. Mas é muito. Nesse momento, assim, sabe? Mas antes eu tava outras coisas, é isso, ver série. E aí, quando eu vou ver algum programa de televisão, alguma coisa, uma série, alguma coisa, eu quero ver só coisas que eu não precise gastar um neurônio pra É, poder entender. Te ver entendo besteira, né? demais, te entendo Tipo um demais. casamento às cegas, umas Amo. coisas assim que eu não Julgava precise horrores. pensar. Isso, É, gente. Não dá pra ficar o tempo inteiro gastando também com isso, sabe? Sim, sim. e mesmo assim, a gente assistindo Casamento às Cegas, que é assim, virar uma amoeba no Começa a sofá, militar. você começa, exatamente, você começa a pensar, velho. Você começa, É, nossa, como que as pessoas são, né? você Observar. problematiza umas Sim, falas, umas coisas e tal. não dá pra ter paz. Não dá. É isso, a gente não consegue se desligar, né, do que a gente já aprendeu. Eu falo que o serviço social, ao mesmo tempo que eu amo muito, que é uma certeza que eu tenho da vida, é uma profissão que me trouxe muita tristeza. Eu falo desse Se você sentido. absorver tudo, né, É, Porque você morre. quando você descobre como funciona o mundo, falta você fala, esperança, não dá. então, É, não quero. eu acho que quando a gente é muito jovem, a gente é sonhador, né? A gente é É, utópico. a gente acha que Depois, vai mudar o mundo, né, assim, e você acha que o mundo vai mudar também, né? com a sua Sim. atuação. Mas, assim, é muito importante achar esses pequenos pedacinhos, igual você falou, né? Sim, A redução do uso de cocaína lá, do usuário, do seu trabalho lá. Isso já é uma pequena sim, conquista. Então, com certeza. Hoje em dia eu consigo ter essa maturidade profissional, uhum. mas quando eu formei, eu queria realmente revolucionar, gente. Eu queria revolução, sabe? Assim, do Você começou com proletariado. quantos anos? Você se formou com quantos anos? Eu entrei na faculdade com 17, Ah, muito não nova. muito nova, então Uns 21, 22 no máximo, né? isso, é. Então, Nossa. assim, foi muito isso, eu queria revolucionar o mundo, e aí eu fui vendo na prática que a gente não revoluciona, a gente tem que se apegar a essas pequenas conquistas, assim, né? Uhum, é. E aí, igual eu falei pra vocês, do contexto que eu vim, eu já penso assim, que é isso, a minha infância toda foi uma infância vivenciada num garimpo. E aí, é um garimpo que você não tinha acesso a nada. E Uhum. aí, hoje em dia eu falo assim, gente, aonde eu cheguei, só foi possível porque eu, né, assim, fui tendo minimamente pequenos acessos ali, por exemplo, eu tive condição, entre aspas, eu consegui sair de casa muito cedo. Tipo assim, com 15 anos eu saí de casa. E aí eu vim para BH para poder trabalhar e estudar. E querer fazer a faculdade. Então, assim, só foi possível isso porque eu me apeguei muito a isso, de querer sair de casa, de querer sair Era de daquelas. Mariana, né? Isso, Distrito de Mariana. Sim, sim.
E aí, de sair daquela situação de violência vivenciada em casa, e eu queria sair para poder traçar o meu rumo ali. Mas é isso, eu era adolescente, eu não Mas o tinha que te noção. inspirou, que te ajudou, assim, foram pessoas, foram acessos mesmo, como você disse, a sair dessa caixinha mesmo, tipo assim, a conseguir quebrar esse ciclo. Então, a primeira coisa que foi eu preciso sair daqui. Preciso sair dessa casa, preciso sair desse lugar, preciso sair desse Foi uma coisa ambiente. sua mesmo. Isso, é. E aí, a forma que eu conseguia sair era, tipo, eu preciso arrumar um emprego Uhum. e para poder sair. E aí, eu arrumei, assim, na verdade, eu saí antes de arrumar um emprego. Então, quando eu saí, eu falei assim, é isso, eu vou me desembolar e eu preciso dar um jeito de arrumar um emprego. Aí arrumei um emprego rápido, assim, um emprego que hoje em dia, né, assim, gente, hoje em dia eu paro e penso, gente, quanto que de assistente social, conselho tutelar faltou na minha vida? Que é isso, sair de casa com 15 anos, ir para uma cidade grande para poder ir trabalhar, né? Eu não tinha nem carteira assinada, eu não tinha nem condição ali, nada, nada. Uhum. E aí eu cheguei aqui muito esperançosa, assim. Eu acho que o que eu me apeguei muito foi, tipo, não sei se vai ficar pior do que tá. E aí, a gente se Entendi. apegar a isso é meio problemático, porque aí você se coloca em várias situações de risco, né? Igual eu falo, né? Muitos adolescentes não conseguem perceber a noção do risco que eles Não. estão ali no momento. Igual eu não percebia quando eu saí de casa com 15 Uhum. anos. Eu não percebia que aquilo ali era um risco, era uma coisa insana de acontecer. E como que né, os adultos responsáveis por mim permitiram isso? Porque não foi sair, tipo, eu não saí na revolta, eu saí com a permissão. Uhum. Mas é muito isso, assim, né, nesse sentido de me apegar à esperança de que pior que estava não ficaria. Mas, hoje em dia, eu acho que poderia ter ficado muito pior. Mas dei algumas sortes ali na vida e tal, e consegui fazer com que a coisa ficasse melhor, sabe? Uhum. E o que que você, é, já entra nesse assunto, assim, a violação de direitos contra a mulher, assim, como que você, sua experiência de vida, né, experiência Uhum. de convívio mesmo, até a Helena pode falar um pouco sobre isso também enquanto mulher, né, como que o mundo hoje está para a mulher, assim, né, eu vejo relatos enquanto homem, lógico, né, Sim. e a gente tava até debatendo no podcast de segunda, a lei de feminicídio, por exemplo, que Uhum. eles aumentaram a pena, mas parece, pelo menos a sensação que eu tenho, é que ela continua, né, a morte das mulheres continua até maior, né, assim, não tenho dados estatísticos para comprovar isso, mas a sensação que eu tenho é que ela não minimizou nada, assim. Sim. E a violação de direitos de uma maneira geral, amplamente falando, né? É assim, como mulher, eu falo que a gente. O fato da nossa existência já é um medo, Uhum. sabe? O fato da gente existir naquele lugar, em qualquer lugar, já é um receio pra gente, assim. O fato de você sair na rua, o fato de você estar numa sala, o fato de você conversar com outras pessoas e tal, principalmente se essas outras pessoas envolvem homens, e aí já é um receio, já é um medo, assim. Uhum. Então, eu não sei se você tem essa sensação, sabe, Helena, que é quase que um medo constante de que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Uhum. E Sim. aí a gente, igual os jovens, eles usam estratégias para não ser, né, pego pela polícia ali, tomar um pulão. A gente, como mulher, também usa estratégias o tempo inteiro. Não só pra não ser violentada, né? Mas assim, pra ser credibilizada, pra não ser descredibilizada mesmo num ambiente Sim, nos ambientes predominantemente masculinos, né? sim, sim. É foda, você sente que você tem que se provar O o tempo tempo todo, inteiro, sim. né? E é isso, eu vivenciei muito isso na penitenciária, porque na penitenciária eu fiquei 2 anos na área do serviço social e quase 3 anos na segurança. E aí eu, mulher desse tamanho, com uma cara de adolescente, e aí
né, eu não passava credibilidade nenhuma. E assim, não era porque eu não tentava ou, né, assim, outras questões, porque eu não tinha realmente ali uma credibilidade, mas era porque os outros não me validavam, sabe? Pelo fato de ser mulher, de ser pequena, por ser mais nova também. Né, e assim, e aí um ambiente totalmente voltado, assim, para o público masculino, né, uma penitenciária que atendia um público masculino, e a grande maioria da segurança era masculina, assim, boa maioria era, né, masculina, então... Acaba que você, muitas vezes lá, muitas vezes, na grande maioria das vezes, eu me sentia invalidada tudo que eu falava, tudo que eu fazia, e por mais que eu tivesse seguindo exatamente ali o protocolo, os memorandos, as coisas, eu não era escutada. Isso mina a sua confiança pra sempre, assim. É um trabalho extenso, é muita terapia aí pra recuperar isso, né? E ir recuperando, porque isso vai continuar acontecendo. Vai continuar. Vem acontecendo muito. Sim. E aí, E pode como falar. mudar isso? E como mudar isso? Eu acho que a gente tá no caminho de mudar isso, assim. Sim. Comparando, né? Pensando aqui na nossa cultura ocidental, né? Porque se for pensar, tipo, em países tipo um Afeganistão da vida, uma Índia da vida, a mulher ainda é uma propriedade mesmo, né? Sim, Ela, sim. enfim, só sai de casa pra casar, negociada ali, enfim. Aqui a gente já conquistou outros direitos, né? De ir e vir, de trabalhar, de votar, de usar calça. E, assim, isso é um grande avanço. E eu acho que agora, não quer dizer que pararam, né? Os assédios, as violências, mas tem diminuído. Então, eu acho que o caminho é continuar lutando, é continuar ouvindo mulheres, dando espaço pra mulheres, sabe? Sim, e eu acho que é isso, assim, as mulheres atuais, elas educarem os seus filhos, né, junto com os homens também, educarem seus filhos a entenderem essa questão, né, do respeito com a mulher, né, de colocar, de não definir, na verdade, né, o papel da mulher. E eu tenho muito receio, assim, que tá tendo um movimento ao contrário no TikTok, assim, que eu Antifeminista? reparei. Isso. Sempre, né? Só que assim, eu acho que tá tomando uma proporção, porque jovens estão falando sobre isso muito, assim, de querer ser aquele padrão de dona de casa e tal. A thread né? wife. Isso, Nossa. essa esposa, troféus e tal. Sim. E aí, isso tem me preocupado, porque é isso, a gente começa a avançar e vê alguns resultados desses avanços, e aí vem uma onda, e aí isso, tipo, a gente vai lá e regride tudo. E aí, a gente viu isso muito recente, assim, no governo Bolsonaro, por exemplo, a gente tinha avançado em várias questões, e aí, durante o governo Bolsonaro, a gente precisou ficar lutando ali para manter, e assim, lutando com muitas forças para manter o que a gente já tinha conquistado, né? Eu acho que enquanto a sociedade enxergar a luta, né, pelos direitos das mulheres como papel só das mulheres, da mesma forma que a luta antirracista como papel só da população preta, enfim, não só, né, mas, tipo, sei lá, das populações minorias em geral, não vai dar certo. Tem que entender que o papel de educar crianças, né, com uma educação não sexista, não machista, é papel de homens e mulheres. E assim, tem cada vez mais, eu tenho conversado com homens, eu não estou desesperançosa, sabe? Eu não consigo mais falar, tipo assim, homem é tudo uma merda. Enfim, porque eu bom, vejo Helena. cada vez mais bom, Helena. homens engajados, querendo entender, escutando sobre, sabe? Sim. E não só isso, enaltecendo mesmo trabalhos femininos. E é isso, eu acho que eles estão entendendo que o machismo afeta tanto quanto os homens, né? afeta os homens Afeta os homens também. tanto quanto afeta as mulheres. Muito. Sim. Tem aquele, como sobre homens, aquele documentário da Natura, se eu não me engano. Esqueci, depois eu passo para vocês, mas tem um documentário muito bom no YouTube que fala sobre essa masculinidade tóxica e quanto que ela afeta a gente também, né? Porque os homens entre 10, 8 suicidam, tiram a própria vida. O índice é altíssimo, O né? índice do de suicídio é altíssimo, né? Eu esqueci o nome desse documentário, mas enfim, trata desse assunto, tanto que a masculinidade tóxica ela afeta também os homens, né? E aí é um trabalho mesmo de anos, né? Eu sinceramente acho que eu não vejo mudança enquanto eu estiver vivo, uma mudança brusca.
Mas eu percebo essas mudanças mesmo, Sim. essa geração nova mesmo, até essa questão LGBTQIA+, assim, essa geração mais nova convive muito mais tranquilamente com isso, Naturalmente. Sim, naturalmente, né? sim. Quanto eu, por exemplo, que sou mais velho, ou meus pais, que são bem mais velhos do que eu, né? Sim. Como que isso é fácil para eles e é complicado para a gente, às vezes, entender. A gente É, que eu digo, eu sou mais velho que as vocês, né? gerações É, anteriores, Sim. né? a Pois questão é. geracional mesmo, sabe? Sim. Mas é um processo mesmo, né? E eu acho que essas ondas, elas são meio onda mesmo, assim, Aham, sabe? espero que seja. Eu também acho. Eu acho que assim, São são marolinhas. TikTok, né? Passa rápido essas modas, assim. Embora eles dizem que a história é Mas não aquela deixa de coisa, né? existir. Não, e É a história é cíclica, né? cíclica, né? Ela vai, repete, volta, É. né? Tem muito É uma disso. espiral. É uma Né? Vai espiral. passando sempre pelo mesmo ponto, mas de uma forma. Diferente, Isso. Eu né? acho que. Como fala? Otimista, de uma forma otimista, a espiral vai subindo, né? Aí a gente vai passando mais Uhum. rápido pelos mesmos pontos, assim, aprendendo. É, Eu falei na segunda eu falei, né, a respeito do quanto o estádio de futebol, por exemplo, era um lugar hiper machista para mulher e hoje uhum. é abarrotado de Hoje mulher. tem torcida feminina, né? Torcida organizada É, por mulheres e tal. é, Sim, tem vários e espaços, né, que atualmente as mulheres ocupam. E ocupam As muito bem Olimpíadas, ocupado, né, cara, aí, sim, né? gente? Sim, pois é. os esportes que eram totalmente masculinos hoje, Uhum. né? E assim, temos muitas graças a dar pro movimento feminista, porque as mulheres estão não todas, né? Claro, assim, é a bolha também, a questão da bolha, né? Mas, assim, casos reais de mulheres que se apoiam e não são rivais. Porque Sim. a cultura patriarcal machista, ela ensina que a gente é inimiga. E que a gente Entendeu? Isso é, precisa, Eu tenho que ser mais bonita que você, eu é, tenho que agradar mais homens que você, entendeu? assim, E aí a gente vê exemplos contrários a isso, né? Tipo, nas Olimpíadas lá, as medalhistas, ai, foi lindo, que eu não né, sei o do nome. pódio lá, Simone Biles. Da Simone Simone Biles. e da Rebeca, né? Sim. Aham. Então, eu achei São belos sensacional. exemplos, né? De mulheres se apoiando, se abraçando ali, se enxergando e tal, não como É, inimigas. mas eu acho que isso é muito de esporte também, depende do esporte. Por exemplo, o skate, eles até falam, assim, o skate eles falam, ah, não, eu não torço para meu rival cair, eu torço para que ele vá bem, eu torço para que eu vá melhor que ele. Melhor. O espírito esportivo legal, né? Assim, o Sim. skate eu percebo isso, o slackline, que é um esporte que eu tenho mais contato com o Alisson aqui em Neves, né, que é um grande campeão mundial, é desse jeito também. Aham, é pra Uhum. subir, né? Pra Sim, Sim. eles entendem que incentivar. isso vai valorizar as E pessoas, o né? esporte como um todo, no final Como das um contas, todo, né? no Sim. final. Então, a mesma coisa com movimentos. É. Eu acho que isso tem mais com esses esportes que são muito capitalistas, que tem muito dinheiro, tipo o futebol, Futebol, papo reto. que O é, futebol, né, gente, foi assim algo muito claro, né? Porque assim, o futebol masculino na Copa, por exemplo, né, os lugares param, fecham, as pessoas vão pra casa. sim, E na Olimpíadas, né, as meninas ganharam prata, foi prata mesmo, foi né? prata. E aí não teve muita comoção, não teve quase nenhuma comoção, os lugares continuaram funcionando normal, pouquíssimos lugares estavam, né, passando o jogo. Então, e são, né, pequenas coisas que você observa dessa questão mesmo, né, do machismo ali presente no dia a dia, né? Sim, sim, pois é. É, Mas eu tenho percebido que tem sim mudado. E é isso, eu acho que essas mudanças, elas nunca acontecem de uma forma brusca. Eu sim. acho que quando a gente olha pra trás, parece que É, foi brusco porque a gente não viveu. Mas quem tá vivendo, é. tá no processo. É. E são Devagarzinho. passos lentos, assim, apesar de que às vezes a gente fica, né, com uma sensação de revolta de como que isso ainda acontece, né? Igual teve essa PEC aí dessa questão né, da criminalização ali, né, do aborto ali. Enfim, isso aí se a gente olha e você fala, gente, como assim? Sim, você chega lá embaixo, perde a fé. É uma revolta, sabe? Que assim, como assim, vamos retroceder tanto assim, né? Uhum. Mas eu acho que os passos estão sendo dados. Lentos, mas estão sendo dados. É. Tem essas mudanças, de tipo assim, se uma mulher hoje fala que está sendo abusada num ônibus, eles vão
tirar o cara dali, né? Se não acontecer outras coisas piores também, É, né? se acabar não fazendo a justiça com as próprias mãos. Mas tempos atrás isso era impensado, assim, né? De uma mulher levantar a mão no ônibus e falar, tô sendo abusada aqui. Uhum. Isso não acontecia. E eu vivenciei essas fases, né? Da vida. Assim, eu não via as pessoas levantarem e lutarem contra isso. Hoje Sim, não. Se uma mulher falar assim, ó, tô sendo abusada aqui, os caras moem o Sim. camarada, assim, Uhum. né? sim. E E tem um lado também, assim, que me preocupa muito, assim, a gente já tem até um caso lá de uma adolescente que foi abusada pelo pai e tal, mas o processo tá tão demorado, tão, assim, que é isso, né, gente? A justiça também, às vezes, ela demora muito pra a acontecer. justiça, nossa, ela é classista pra caramba, né? E aí, assim, a coisa já tá em níveis caóticos, e aí. E é isso, né? Tem a medida protetiva e tudo, mas esse homem, esse pai, não afasta, né, da filha e nem da mãe, né? E aí a gente fica assim, gente, mas como assim? Ele ainda não foi preso? Como assim, né? Porque aí tem todo um trâmite legal por trás, mas causa uma revolta. Sim. Sabe? Causa uma revolta. E aí você fala, tá, mas tem uma lei ali, né, que assegura o direito, assegura a questão da medida protetiva, né, mas na prática ali, muitas vezes a gente vê que não acontece, assim, É, uma coisa rápida, né, assim, acontece, mas em passos lentos, e tem gente até que fala, assim, que quando, que demora tanto, que às vezes a mulher já morreu, né, assim, sim. quando Nossa. acontece a mulher já morreu na mão desse, né, desse cara, desse abusador e tal. E isso me preocupa muito quando a gente pega uns casos assim e vê ali que tem um respaldo legal, mas na Uhum. prática a coisa não é É, bem do jeito que a gente deve dar uma sensação gostaria. de impotência grande, né? Sim, Eu acho que a justiça ela é muito parecida com o caso da polícia que a gente falou, né? Assim, a justiça ela só é rápido e ágil em casos de repercussão que tem ali por trás uma pessoa rica. É. Isso é fato. É, sim. a justiça brasileira ela é muito parecida com o que a gente já mencionou a respeito da polícia. Inclusive a polícia ela é um braço ela é um braço da classe alta, né? Sempre foi desde o regime desde quando ela foi criada na Proclamação da República, né? Então, Uhum. desde lá até hoje, ela é assim como a justiça. Também ela tem sua cor, ela tem sua classe que ela defende. Não Uhum. é cega, não. É, É, não mesmo, ela, é- né, gente? ela enxerga muito bem, mas enxerga Pois quem ela é. quer. E direciona muito bem, né, assim, as intervenções e tudo. Até a forma, né, gente, assim, como é abordado, assim. Teve uma vez, né, na minha trajetória profissional que eu atendi uma senhora que ela tinha múltiplas deficiências e aí eu fui com ela, acompanhei ela na delegacia, né, da mulher, para ela fazer um boletim de ocorrência, porque ela tinha sofrido, né, um abuso ali, um estupro, na verdade, assim. E aí chegou lá, né, o delegado que atendeu, assim, foi, assim, eu falo que a sorte é que ela era surda e aí eu tava transferindo para ela o que ele tava falando e consegui minimamente reduzir os danos das falas dele. Nossa. Sabe? Mas assim, escutar ele falando umas atrocidades, dando a entender que ela era culpada do abuso, Sim. foi algo assim que gente, eu me corroí assim, né? Assim, dá um nó no estômago de ver isso Uhum. acontecendo na prática, ainda mais numa situação tão delicada, sabe? E aí tem uma sensação mesmo ali de que, poxa, peraí. Primeiro, a gente já tá sendo né, atendido ali por um delegado, um homem, que não tem noção ali do que de fato é essa questão, né, do receio do estupro. E quando ele acontece de fato, gente, eu acho que eu nunca passei por isso, mas eu acredito que deve ser uma das piores sensações do mundo, sabe? Ter o seu corpo violado. E Uhum. aí. E aí todo esse preconceito e todo esse estigma ali tentando sempre responsabilizar a mulher Pois é. pela, né, assim, pelo erro do outro, né? Sim. Então, e aí ver isso na prática foi muito difícil, assim, sabe? Eu conheci um cara nessas andanças minhas aí, viagem. Ele era viajante também e trabalhava como pirofagista em Sinal, né? Sobrava fogo. Hum, E a gente passou um tempo junto, assim, de galera, e ele me contou o caso quando ele morava no Rio de Janeiro.
que ele teve uma discussão com a ex-namorada dele e tudo mais. Ele chegou a empurrar ela no sofá, ela caiu de costas no sofá. Ele contando que ela denunciou ele na mesma noite, ele foi pra delegacia com ela. E chegando na delegacia, o delegado se fechou com ele, né? Assim, não sei se fechou, mas ela não estava presente. Aham. E ele virou pro menino e falou: Olha, você prefere passar sua madrugada aqui ou sair daqui, comprar um buquê de flores e um chocolate e levar pra ela? Tipo, Gente. deslegitimando total. Tipo assim, a mulher foi histérica, ela surtou ali, E normal. ele de fato Dá um fez chocolatinho. isso, né? Sim. Sim, ele falou que fez. Pois É óbvio, né? E aí, assim, né, ter essa fala dentro ali de um sistema que deveria ser um sistema, né, de justiça, de Defendo. garantia de direito ali daquela mulher, né, é uma É fala uma que piada, assim, chega a ser humilhante mesmo. ridículo, né, assim, se de fato, né, parece até que não é real, né, quando você pega esses casos assim, e você fala, gente, é um absurdo, tanto que nesse caso, inclusive, era uma senhora, inclusive, 62 anos, sabe? Uhum. E aí, nesse caso, foi um dos casos, assim, que me marcou muito, assim, na minha trajetória profissional. E aí, nesse caso, até no IML que a gente, né, precisou depois ir no IML, até o médico, né, que foi fazer a... Ah, esqueci, a perícia, corpo- né? Isso, Autópsia. Não, na autópsia é quando a pessoa tá morta. Isso, É é tipo corpo perícia. corpo de Perícia. delito. Isso, corpo de delito, O é. É. corpo do Benito. E até o médico que foi fazer, ele teve falas muito pesadas, sabe? E eu fico pensando, gente, peraí, né? Imagina se ela tivesse vindo sozinha, uma senhora com múltiplas deficiências, surda. O que que essa mulher, né? Essa senhora não ia passar nesses lugares, sabe? E aí eu fiquei, assim, muito comovida com esse caso. Aí entra numa questão que a gente não tratou pouco aqui, né? Que é a questão do direito do idoso, né? Uhum. A garantia de direito do idoso também, né? Que hoje também é uma questão complicada, né? Sim, complicadíssima. Cada vez mais, né? Porque assim, É, a população tá envelhecendo, as sim. pessoas estão parando de ter filhos, Uhum. né? E aí vai chegar um momento que o Brasil vai estar que nem alguns países da Europa, o próprio A Canadá. pirâmide vai inverter, né? Sim, vai Sim. inverter. Então, assim, Tá nesse os processo trabalhadores já, né? serão minoria. Uhum. Sim, inclusive já tá nesse processo, né? Já, pois é. Dessa mudança, dessa pirâmide mesmo. E é isso, assim, o direito ao idoso é algo, assim, que é muito pouco falado, né? Que é falado que, um acesso né, a uma fila preferencial e tal, assim, a um cartão de passagem e tudo, assim, mas tem toda uma questão por trás, porque muitas vezes esses idosos, eles ficam isolados de um convívio social, assim, Sim. né? Não tem opções de lazer, Não, né? às vezes se apega a uma religião ali e tal, mas né, os que não têm essa frequência numa religião, não tem outros grupos, né? Tanto que o CRAS, ele tem até alguns CRAS, né? Tem um grupo de convivência que é focado para esse público, né? Para eles irem lá e conviver de fato com outros idosos Sim. e, né, e fazer coisas. Eu já até fui num eventinho lá no CRA Sevilha. E é muito bacana, sabe? Uhum. E ver eles interagindo, assim, é bem massa. Porque aí você vê ali o quanto que é importante. Assim, eu falo que é importante no sentido de que o idoso ele não pode ser visto ali como uma escória da sociedade, né? Ele é um sujeito Pelo com contrário, né? direitos Ser e tal. reverenciado, assim, de Isso. ser Que deu a sua contribuição valorizado na mesmo. vida, né? Isso varia muito de cultura para cultura, né? Eu não sei se em todos os estados dos Estados Unidos, mas eu já ouvi falar que lá, como não tem sistema unificado, né? Não tem SUS lá, não tem preferencial para idosos. Quem é privilegiado, assim, né? Quem tá numa fila e vai ser atendido primeiro é quem tem mais chance de pagar. Lá quem paga. É o capitalismo, né, gente? Assim. Horroroso. Não, teve uma medalhista olímpica dos Estados Unidos que foi para a França e aí lá teve acesso ao sistema de saúde francês, que lá é gratuito também, né? O SUS da França, né? Uhum. Teve acesso lá e ela ficou impactada, assim. Ela, nossa, que maravilhoso, fiz tudo de graça. Ela fez Papa Nicolau, Ela era parece. de onde?
americana. Americana. Não, pois é, e muitos vêm pra cá pra fazer procedimento. Eu já fui no dentista uma vez e a dentista falou que na semana ela tinha atendido uma família gringa. Não gringa, né? Uma família de pessoas que moravam nos Estados Unidos e vinham pro Brasil de tempos em tempos. E quando vinha, aproveitava pra fazer os tratamentos de saúde daqui. Porque, né, tem O até tratamento questão... dentário é caríssimo lá. Caríssimo lá, e é questão né, também da valorização ali da moeda e tal, então aqui consegue um preço muito mais em conta, né? É assim. verdade. É verdade. Já vi Sim. vários casos, assim, também, do pessoal vindo mais pra fazer cirurgia mesmo, Também, cirurgia plástica. plástica e tal, sabe? Uhum. Real. Mas a gente vê muito, assim, nessa questão né, dos idosos e o quanto que isso também precisa ser pautado nas políticas públicas. E tem até políticas públicas voltadas para isso, igual esses centros de convivência, né? Tem muitas instituições também, tipo o terceiro setor, que é assim, que é a gente fala, né, é um braço do Estado, porque Sim. o terceiro setor, ele vai exatamente onde o Estado está falhando, né, então o Estado falhou, o terceiro setor ali, que é da sociedade civil, vai se organiza para poder suprir aquela falta, né. Hoje tem muito recurso da lei da lei dos conselhos dos idosos, né? Muito recurso mesmo, assim, financeiro. Quando eu trabalhava no Sistema Divina Providência mesmo, a gente tinha lá o Lar dos Idosos e recebia muito recurso da lei, né? De BH, inclusive. E é um trabalho muito legal, assim, né? O terceiro setor que atua com idoso. Quando você vai no Lar dos Idosos, assim, a energia é diferente demais, né? Assim, porque Sim. é muito diferente. Você sai de um lugar onde tem jovens e vai lá no mesmo dia, você toma um choque, assim, né? Porque é totalmente diferente, a energia é totalmente diferente, né? Mas é um lugar que a gente precisa respeitar, e aí o idoso ele volta a ser criança, né? Sim. Ele tem essas questões, então a gente precisa avaliar como conviver com esse idoso por muito tempo, inclusive, né, o nosso futuro, né? A gente já combinou, né, que eu vou cuidar de você e tal. Isso, você vai ter que cuidar de mim, porque eu vou estar velho e você vai estar nova. É uma troca, né? Nós vamos fazer a Casa Senil Fusa. Achei Isso já massa. foi uma pauta real, tá? No almoço nosso. Exatamente. Eu acho legal. A gente Casa tem que se Senil Fusa cuidar, vai né? ser a Casa Senil Sim. Fusa. Inclusive... Rafael não escapa também, hein? O Rafael tá na mesma idade que eu, então ele tá Já ali, tá próximo. Já tá próximo. Nossa, imagina Rafael velho, cara. Vai ter que aguentar Rafael velho. Gente. Talvez vai diminuir um pouquinho. Às vezes não, às vezes piora. Eu acho que a tendência é só piorar, né? A gente vai ficando chato, mais chato e tal. E tem uma coisa, assim, nessa questão, porque às vezes a população, assim, eu acho que as gerações anteriores, elas focaram não. Foi construída uma ideia de que casas, né, casas de longa permanência, que os antigos asilos, Isso, LPI. eram lugares que você só depositavam os idosos e deixavam lá e pronto, acabou, sabe? E aí o idoso era maltratado e tipo tal. a escola, né? Isso. E aí, assim... Só que essa é uma política pública que tem desenvolvido muito, acho que muito pelas cobranças mesmo né, que foi tendo e tudo, muitas ações do Ministério Público também, assim, com realmente casos que funcionavam dessa forma. E hoje em dia, eu até fico brincando, assim, que quando eu ficar mais velha, eu quero muito ir pra esses lar, né, de longa permanência e tal, porque lá você tem todo um suporte, né? Assim, um suporte de uma profissão, de uma equipe técnica, multidisciplinar, te De estímulo acompanhando. mesmo, né? De estímulo, de contato com outras pessoas idosas, né? Assim, de atividades e tudo. Às vezes coisas que em casa você não teria, sabe? Porque os filhos, né? Se tiver filhos também. Porque é isso, parte de uma obrigação dos filhos cuidar dos pais, mas... E se você não quiser ter filhos. E entra em coisas, assim, o cuidado, ele assim, tem o cuidado de você, né,
do direito ali, de que você, né, tem que cuidar e tal, mas o cuidado no sentido de um afeto, você não consegue obrigar ninguém a ter afeto com ninguém, né? Até porque o idoso, ele pode ter sido uma pessoa ruim, né, ao longo da Sim. vida. Então, não dá pra poder cobrar isso dos filhos e tal. Isso não é uma responsabilidade dos filhos, o Não mesmo. afeto, assim. Garantir que você faz filho pra cuidar de você também. Não, Isso é uma lógica Muito não louca, fala, né? Muito dos... arcaica. já. Exatamente, quando a população começou a ter a agricultura, tal, quando deixou de virar como de ser diriam nômade. os incas e os maias, não, né? já há Exato. muito tempo. É. Mas é isso. Pois Vamos é. caminhar pro final, então, Helena. Vamos. Já estamos com 1h30 de programa. Muito E, tempo. Pois é, o que você achou da sua primeira experiência com podcast? Eu achei muito legal, assim, são muitas informações, né, assim, Sim. porque garantia de direitos, né, acesso, a violação de direitos é um assunto muito amplo, então acho que entra um pouquinho em cada coisa, né, assim, de uma vida de um sujeito, entra um pouquinho em cada coisa, então é muito amplo. Aí talvez teve assuntos que a gente abordou mais, outros que a gente abordou menos, Sim. mas eu acho que deu pra contemplar um pouquinho tudo, assim. Deu, pois é, a gente vai pegando o jeito. E você tem alguma mensagem final, assim, de se alguém que tá nos assistindo souber ou estiver passando por alguma situação de violação de direito dessas que a gente falou, ou outras, você tem algum recado pra dar, alguma recomendação? Então, sim, eu acredito que é isso, assim, ao longo da vida a gente passa por algumas violações de direitos e que às vezes é necessário a gente ter a ajuda de outras pessoas para poder nos nortear ali, nos orientar, né? E eu acho que é importante procurar uma ajuda profissional mesmo, assim, então. Tem várias instituições, tem o poder público, né? O CRAS, ele é um acesso de porta aberta, então você pode sempre procurar se tiver com qualquer questão. O CRAS é um equipamento que você pode ir, independente da situação que você tiver, que lá eles vão fazer um encaminhamento necessário para os outros serviços, né? Porque às vezes é uma coisa muito específica, mas você indo para o CRAS, lá eles vão conseguir te direcionar para onde você precisa de fato ir. E é isso, assim, né? Porque esses momentos difíceis da vida acontecem ao longo da nossa vida. Então, acho que procurar ajuda profissional e procurar suporte, né? Porque a gente precisa de uma rede ali. Mesmo que essa rede, às vezes, não seja a rede da nossa família, né? Uma rede ali que vai nos apoiar e tal. Que seja uma rede profissional que vai estar ali com você na caminhada e tal. E vai te orientar da melhor forma possível. Então, acho que a nossa profissão, o serviço social, tá aí para isso. E espero ter contribuído também com vocês, agradecer imensamente pelo convite. Espero ter contribuído um pouquinho aí com a minha vivência, com a minha formação. Com É certeza, contribuiu É isso. demais, né? Para o pessoal entender, pra gente entender como é que funciona melhor o trabalho do assistente social. E você, Antônio, tem alguma mensagem? Não tenho não. Acho que é só agradecer mesmo pela presença, né? Esse podcast é segunda edição, né? Segundo episódio, né? E vão vir novos, né? Pra Mais frente aí. 7. Não, Mais 6. né? São 8 no total, isso, mais 6. Por isso que a gente não fez matemática, né? Ele estuda letras. Totalmente. Não Eu números, fiz letras. publicidade. Então é isso. Beleza. Agradecer o É Rafael isso aí aí. pela presença. Valeu, Rafa. E esse foi o Fábrica de Podcast, conversa sobre a vida com a Maria Luísa Russo. Muito obrigada, em nome do coletivo e do meu nome também, Helena. Tchau pra vocês. Tchau, um Tchau, abraço pra gente. Anitta.